Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. 21 horas em São Paulo, 20 horas em Manaus, 21 horas também na Argentina. Muito boa noite a todos vocês que já estão se acostumando a conversar conosco aqui na Agência de Notícias da AIDS através das lives. Para apresentar os nossos convidados de hoje, a doutora Adélia Benzaquem é diretora médica sênior global da HF, é infectologista e ex-diretora do Departamento de STI, AIDS e Hepatite Virais aqui do Ministério da Saúde do Brasil. Foi diretora da Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia, Alfredo da Mata, lá em Manaus, a cidade onde ela está falando hoje, onde ela vive. E oficial do Programa Nacional do UNAIDS Brasil. Atualmente, ela exerce as suas atividades também como diretora regional para a América Latina da International Union Against Sexually Transmitted Infections. É membro do Comitê de Certificação da Eliminação da Sífilis e do HIV da OPAS e vice-presidente do Comitê de Especialistas da OMS. Como ela faz coisa, nossa, o dia tem 24 horas, dessas 24 horas a senhora trabalha quantas horas por dia? 12 no mínimo. Bom, eu acordo todos os dias às 7 da manhã, e aí tomo café, leio o jornal e sento no computador. Interrompo por 1 hora para almoçar, volto para o computador novamente. De tarde, geralmente, eu largo o computador, faço 1 hora de exercício e volto. O grande problema de você trabalhar em casa é que a cada momento você volta para o trabalho, né? Porque o computador está lá e tem sempre alguma pendência. Mas tem sido muito interessante, apesar de já estar cansada de tanta reunião de Zoom, Teams, Skype. Eu sinto uma saudade imensa de pessoas, de me reunir, de estar reunindo, discutindo, olhando para as pessoas. Eu acho que rende muito mais do que essas reuniões que se faz remotamente. Beto de Jesus é gerente do programa da HF no Brasil, é educador de formação, consultor em diversidade sexual e gênero para organismos nacionais e internacionais, públicos e privados. É membro fundador da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, foi secretário da International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans People and Intersex Association de 2013 a 2008, de 2011 a 2016, e é diretor da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Gente, a doutora Adélia trouxe já uma conversa interessante que como é que nós vamos trazer de volta ou ressignificar tudo que a gente tem feito nesses 40 anos de história de AIDS, Beto de Jesus, no meio dessa confusão que virou o mundo, que chama-se novo coronavírus e Covid-19? Eu talvez inverteria a pergunta. Eu acho que tem uma questão extremamente importante que a gente não tem levado em consideração o aprendizado que nós temos com a questão do HIV para a Covid-19. Acho que tem muita lição aprendida que a gente deveria desenvolver. Acho que hoje a gente está discutindo uma questão super importante, que são os jovens como vetores. E a gente iniciou a epidemia do Covid falando em grupo de risco. E jovem não é grupo de risco, porque a expressão grupo de risco é um equívoco. Nós estamos falando de pessoas mais vulneráveis. Então, quando eu estabeleço o grupo de risco, eu tiro as pessoas que não fazem parte desse grupo. E aconteceu a mesma coisa com HIV, quando disseram que HIV era uma questão de gays, e colocou os gays, as pessoas com drogas, profissionais do sexo, são populações mais vulneráveis. Então, acho que a gente tem muito que aprender em relação a isso, e é triste ver pessoas especializadas e queridas utilizando essa expressão grupo de risco ainda. Não custaria nada falar de populações mais vulnerabilizadas por questão de comorbidade, por questão de obesidade, por outras questões. Então, é um erro que a gente comete, muito o que aprender com o HIV. Em relação ao HIV, eu acho que a gente precisa começar. A gente está muito enquadrado, muito encaixado, muito engessado. Quais são as formas de entrega de medicação? O Brasil não entrega medicação por correio, por exemplo. Ou é nesse lugar, ou não é em outro lugar. A gente é muito limitado ainda em algumas questões,
e como você tem acesso a essa medicação. Um monte de gente ficou sem medicação por uma série de fatores. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar desses momentos, né, dessas dificuldades, e transformar isso numa oportunidade. O que aprendemos com a Covid? Eu acho que o Brasil precisa avançar. A questão da entrega da medicação pelos correios ou entrega domiciliar, a teleconsulta, somente agora com a Covid que foi, vamos dizer, aprovado pelo CFM a questão da teleconsulta. O WhatsApp está aí. A gente sabe que grupo de apoio pode ser feito por WhatsApp. Então, existem alguns aprendizados que a Covid tem nos mostrado que o Brasil precisa acelerar nessa modernização. Eu queria dizer a você, Roseli, que com essa experiência da HF no programa global, porque a HF ela está em 45 países, tem quase 7 mil funcionários espalhados no mundo, tem 660 unidades de saúde que são apoiadas pela HF. Nessa experiência, eu vivenciei na África uma coisa importantíssima, que chama Fast Track Delivery Medication. Então, a pessoa vai e pega remédio para 3, 6 meses. Se ela está indetectável, se ela não está sentindo nada, não tem por que passar por uma consulta clínica outra vez. Então, ela fica fazendo isso só de ano em ano. Então, quer dizer, por que a gente não avança nisso? Quer dizer, tem uma demanda reprimida enorme, outras atividades para serem feitas, principalmente na questão da testagem, e nós ficamos, vamos dizer, perdendo tempo da equipe de saúde atendendo pessoas estáveis, que não precisariam estar lá. Precisa de uma receita do médico para pegar a sua medicação. Nós tentamos agilizar isso enquanto nós estávamos no Ministério. Você sabe que hoje a receita ela é válida na farmácia de dispensação a qual o paciente é vinculado por determinado período de tempo. Eu não sei se isso mudou, mas o paciente pode pegar a medicação. Mas a gente precisa quebrar as barreiras junto às secretarias de saúde municipais e estaduais para que isso dê uma dimensão maior para essa questão da medicação. O impacto da Covid no tratamento, acho que ele está falando de tratamento, depois a gente pode falar de prevenção e principalmente de diagnóstico. Mas o impacto da Covid, tem estudos que têm mostrado que as pessoas, ao não tomarem a medicação, as pessoas, ao deixar de lado o seu tratamento, elas podem ter um outro curso da doença que pode levar a óbito, que pode levar a resistência ao medicamento, e o que é pior, essa pessoa pode transmitir e aumentar o número de novas infecções. Doutora Guilhermina Alanis, argentina, é advogada, é conselheira da cidade de São Carlos de Bariloche, província do Rio Negro, é coordenadora do Gabinete de Municipalidade de São Carlos, lá em Bariloche, é integrante da equipe de assessores do Senado da Argentina, faz advocacy, é gerente da HF, expositora participou de vários eventos internacionais e, atualmente, ela é diretora de advocacy da HF para a América Latina e para o Caribe. Doutora, como está a questão de VIH em Latinoamérica e Caribe e agora essa união com a questão do Covid? ¿Cómo queda VIH y SIDA en Caribe con la COVID? En América Latina y el Caribe, cada país tiene situaciones en algún punto similares y en otros puntos muy disímiles. En cuanto a VIH, hay un trabajo común, bastante unificado, siguiendo directrices de ONU-SIDA, que hacen que todos los países trabajemos en pos de las mismas metas. No estamos todos los países de la región en el mismo lugar y con las mismas medidas, pero ahí es donde también se atraviesan otras temáticas que no son puntualmente de VIH, pero que tienen mucho que ver con las cuestiones que producen incluso cualquiera de las pandemias, y lo vemos en COVID también, que es el estigma y la discriminación de las personas afectadas, que genera muchas barreras
para que esas personas accedan a un diagnóstico oportuno, temprano, a una vinculación al sistema de salud, a acceder al tratamiento y a poder sostener la adherencia al mismo y de esa manera cronificar sus infecciones. O estigma e discriminação está gerando barreira para um diagnóstico oportuno, ele está gerando barreira para a vinculação e adesão ao tratamento, né? Em relação à Covid, ela fala que uma situação muito particular agora no Caribe, que está vivendo novos casos, aquilo que a gente viveu alguns meses atrás, isso está acentuado no Caribe agora, que está iniciando uma fase mais pesada e mais forte de novas infecções, né? E eu posso aqui afirmar para você que o impacto da Covid fez redução de testagem, a redução do linkage, nós tínhamos um linkage de quase 90% dos pacientes, fomos para 53% durante o período da Covid. Nós tivemos uma redução enorme de novos casos sendo atendidos e nos números mesmos de cuidado. Então, isso é um impacto estrondoso para um programa global. E dizer que a HF Brasil estabeleceu como prioridade no seu plano de advocacy regional para a Covid apoiar um projeto de lei que está no Congresso, que ainda não foi à votação, que é o 1624, que trabalha com a questão de vacina para todos e medicina para todos, medicamento para todos, ou seja, que você possa ter medicamentos a preço acessível para as pessoas e evitar com isso todo o monopólio dos grandes laboratórios, para que as pessoas tenham acesso. Porque, da forma como está, se a gente não tiver isso como política pública, a gente tem até uma previsão de que não tem agulha para vacinar todo mundo. A gente teve um corte de 35 bilhões de dólares no orçamento da saúde para 2021, no ano que a gente não tem ainda a resposta para a Covid. Então, isso vai impactar diretamente em várias ações da saúde. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar em relação ao que está acontecendo. Então, apoiar essa iniciativa do projeto 1624, projeto de lei, é uma iniciativa extremamente importante e a HF tem trabalhado fortemente para isso. Essa é uma prática da HF também em outros países para garantir que as pessoas elas tenham acesso. Eu quero chamar para a nossa conversa o Márcio do Pela Vida, a Marta Macbrito do Instituto Barong, para contar um pouquinho para o pessoal que vai estar assistindo essa live no decorrer da semana, como é que a HF tem ajudado, por exemplo, Márcio, boa noite, o Pela Vida a fazer as ações de apoio a pessoas em maior situação de vulnerabilidade, que o Pela Vida já faz há algum tempo. Obrigada, bem-vindo. Bom, essa iniciativa de HF foi fundamental, né? Principalmente no momento mais crítico da epidemia, que foi nos meses de maio e junho, aonde a gente percebeu a vulnerabilidade assim na nossa porta. A gente não tinha objetivo de atuar nesse período em função de que a maior parte da nossa equipe são pessoas vivendo com HIV, então a gente queria preservar e, ao mesmo tempo, seguir os protocolos, mas a gente acabou decidindo por fazer esse trabalho, e foi assim um trabalho, como a Adele bem lembrou, de solidariedade. Na verdade, a gente manteve o apoio nós já somos parceiros há longo tempo, né, Beto, a doutora Adele, e a HF não só manteve o apoio, mas exatamente como o Beto comentou, o que foi absolutamente importante foi a possibilidade de você conversar com outros ativistas, no caso, né, tanto o Beto como os outros integrantes das ONGs apoiadas da HF, o que a gente ia fazer, né? Então, isso não deixou que a gente se sentisse sozinho em nenhum momento. E, literalmente, em relação ao Covid, o trabalho do Barong, a gente aprendeu a mudar algumas coisas com o carro em movimento e a HF no banco de trás, dizendo, vamos lá, vamos em frente. Nós estamos, além da distribuição da cesta básica e do Vale Gás, imediatamente, por meio de uma parceria com o Programa Estadual de AIDS,
pela Vida São Paulo e também o CRD, a gente começou com a distribuição de medicamentos, né, de antirretrovirais. Então, acho que foi uma das primeiras pessoas com quem eu troquei ideia sobre isso, o que ele pensava e como a gente poderia fazer isso, né, então, mantendo a questão de sigilo, e eu agradeço muito os conselhos, foi o Huberto. Imediatamente depois, o Instituto Emílio Ribas nos procurou, e hoje a gente deve ter atendido, acho que mais de uma centena de pessoas, né? Sendo que a gente vai até o CRT e ao Emílio Ribas, manda os medicamentos, por vezes, por correio, e em alguns casos a gente vai pessoalmente. E esses casos que a gente foi pessoalmente, porque justamente eram pessoas que moravam em zona de risco, foi a experiência mais interessante, porque isso a gente tem refletido, juntamente com a HF e a UNAIDS, quantas pessoas que vivem com HIV há mais de 20 anos e por X motivo, por N motivo, jamais tiveram contato com o ANG. Então, acho que é uma crítica que, assim, eu me faço todos os dias, porque eu converso com pessoas que vivem com HIV há 25 anos e só resolveram conversar com alguém de uma ONG por conta do Covid. Essa área de advocacy, que eu acho que a gente tem muito a aprender, viu, meninos? Pela vida, Barong, eu acho que nós estamos vivenciando um momento de desmonte, não está se dando a devida importância ao HIV no Brasil, e nós precisamos começar a ter uma participação mais ativa, com propostas mais contundentes, sob pena de nós termos uma desconstrução de todo esse processo de tantos anos com relação à resposta do HIV no Brasil. Nós falamos um pouquinho do que a AIDS nos ensinou, que a gente pode trazer para a Covid. A gente fala da solidariedade como ação que deve permear ou nortear tudo que a gente faz quando a gente fala de Covid também, não é? E agora gostaria, como todos, que hablamos mucho por mucho tiempo, Guillermina, e agora temos um desafio importantíssimo. Resumir em uma palavra o que queres deixar para as pessoas que estão acompanhando nossa live. Por exemplo, eu vou deixar uma palavra que penso que necessitamos sempre de alegria. Marta? Coragem, 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 coragem. Márcio? Perseverança. Fique em casa e se cuide, que eu me quero com saúde e também vou me cuidar. Canta, olha um pixinguinha, um Noel e um Braguinha e a princesinha do mar. Nunca perca esse sorriso, mas que nunca é preciso soltar a voz e cantar. Pra que todo mundo lembre que a vida segue sempre, tudo isso vai passar. Faça algo que anime, jogue cartas, veja um filme, mude as coisas de lugar. Toca um samba do Vininha, tá tocando na caixinha. Ah, eu sei que vou te amar. Pegue um livro na estante, toque um violão e cante. Pare um pouco pra pensar. Não será o fim da linha e, como disse Gonzaguinha, nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Soltar a voz e cantar. Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. Pare um pouco pra pensar. Nunca pare de sonhar.